ao vivo agora com a nossa live sobre Feng Shui e radiestesia, como que você pode melhorar o bem-estar da sua casa e, consequentemente, melhorar o seu bem-estar. Esperando agora a Sônia entrar. Para a gente começar. E... Oi, vamos chamar aqui. Oi, Luana, tudo bom? Oi, oi, Lu. Guardando a Sônia, Bondesan entrar. Estamos aqui, coisas de internet. Pronto, oi, Sô, Sim, tudo bom? tudo bem? Tudo bom, conseguiu entrar? Consegui. É assim mesmo, né? Internet, home office junto, É, é uma... vamos lá, Sô, se apresenta, me diz o que você faz, vai ficar gravado, então o pessoal vai entrando no meio do caminho e a gente vai ajudando aqui. vai ajustando, né? Bom, eu trabalho com terapias holísticas há 20 anos, né? Sou naturopata, né? Me formei recentemente e tenho várias técnicas. Dessas técnicas tenho o Feng Shui, a radiestesia, massoterapia, a parte da medicina chinesa de shiatsu, moxa, Uhum. aurículo, trabalho com. É que aí vai tendo os cursos, a gente vai esquecendo, né? Trabalho com cone hindu, trabalho com os cristais, né? Com várias formas, né, de trabalhar com os cristais. Trabalho com a cromo, com a mesa radiônica e por aí afora, né? Então eu fiz uma transição, né? Então trabalhei na área financeira durante 25 anos e eu fiz uma transição de 8 anos, ou seja, eu trabalhava na área financeira
e fazia dupla jornada, né? Atendia o pessoal com as terapias nas horas vagas. E aí, com 8 anos, eu me senti mais. Já estava cansada, né, do trabalho no Uhum, banco, tudo. E aí eu fiz a transição. Trabalhei só trabalho agora com as terapias, né? E para uhum. mim é muita satisfação, né? Eu gosto de trabalhar com as pessoas, eu gosto de fazer, né, as coisas, de ver o retorno, né? A pessoa se sentindo bem, mesmo na parte dos ambientes, os feedbacks são muito, muito legais, né? A gente vê esse É. retorno das pessoas. Acabei conhecendo a Sônia nessa transição também. Ela já tinha feito a transição e aí ela acabou sendo a minha terapeuta. E depois, numa curiosidade, ela acabou sendo minha professora de Feng Shui, que iniciou todo o processo de trabalhar com radiestesia. Para quem não sabe, a primeira radiestesia que eu fiz foi a da casa, então assim, eu me interessei por causa dos ambientes, né? O ambiente ele influencia muita coisa na pessoa. E a pessoa no ambiente, então é uma troca, e hoje a gente está aqui para falar justamente isso, né? Ah, mas qual técnica é melhor, qual técnica é pior? Eu acho que não é esse ponto que a gente vai chegar, mas sim por que que funciona, como que funciona, onde estão as coisas, né? É, como que a gente faz, por que que nós, seres humanos, a gente consegue influenciar tanto o ambiente onde a gente está. E como lidar nessa pandemia, né? Porque o nosso trabalho está dentro de casa hoje, né? A gente não tem mais essa separação, eu saio para trabalhar e eu volto, né? E assim, como que essas técnicas, essas terapias podem ajudar? Então, a primeira coisa, assim, me explica o que que é o Feng Shui, de onde vem, para onde vai, o que que acontece. O Feng Shui, ele é uma técnica milenar chinesa, né? Então, há milênios, né? Os tempos bem Uhum, remotos, os chineses eles observavam, né? O tempo, a forma das localizações, quando era um lugar plano, um lugar montanhoso, um lugar com árvore, um lugar com rios, né? Então, tudo isso eles observavam e olhavam, como acho que né? Como tudo se iniciou, né? Acho que no planeta, tudo através de observação, porque não tinha curso, não tinha nada, né? Então, eles, né? Não tinha não manual de tinha instrução, curso, não tinha manual de né? instrução, não tinha Google, não Não tinha nada. tinha instrumento, né, para comprovar, né, essa comprovação científica que hoje a gente tem. Então, eu tô vendo que o Rubens entrou, a Pimenta Doce entrou. Oi, oi, obrigada aí por vocês estarem aí. Uhum. Então, aí o Feng Shui, através dessa observação, então muita coisa, eles percebiam que as coisas dentro de um ambiente não ficavam legais, não ficavam harmoniosas, ou as pessoas não se sentiam bem, né? E como a China é milenar, tem muito conhecimento, né? Então, eles foram também incluindo toda a parte Tem parte da medicina chinesa que está inclusa no Feng Shui. Tem parte do I Ching que está incluso no Feng Shui. Então, tem parte também da numerologia, da astrologia chinesa, tudo está incluso, né? Então, é um Uhum. estudo muito grande. Só que quando ele foi transmitido para outros lugares, hoje no Japão tem, mas como eles estão muito lá juntos, então tem essa esse ixi, esqueci a palavra. Bom, esse conhecimento, é isso, peguei. Tá. Esse conhecimento, é que latiu o cachorro e saiu fora. Esse Uhum. conhecimento, ele foi, né, China, Japão, tem alguma coisa inclusa.
Quando eles passaram para a Europa, foi para as Américas, né? Estados Unidos, para o Canadá. Aí quando se espalhou, e no Brasil também, né? Veio uma coisa muito condensada. Né? Então, eu tive um curso com a japonesa que trouxe toda a informação da ancestralidade dela, mas o curso era para. Ele é mais básico. Então, Tá. você não tem o I Ching, você não tem astrologia. A numerologia eu comecei a inserir mais a pitagórica, né? Porque você tem a cabalística também. Então, eu fui Uhum. meio que fazendo as junções, né? E você vê que não só eles que faziam as junções, como é muito fácil fazer também. E a radiestesia, ela casou muito bem com o Feng Shui, porque ela tem essa parte do ambiente, que você pode explicar muito melhor, Uhum. né, do que eu, essa parte Já explico. da radiestesia, da radiônica. Uhum. E quando você não encontra uma cura no Feng Shui, você parte para a radiestesia. Ou então, mesmo que você tenha a cura, que a gente fala cura, é quando você está com um ambiente que não está saudável e a gente tem que fazer alguma modificação, ou Uhum. modificação de mudança de imóveis, ou uma cura porque alguma coisa está errada lá naquele ambiente. Uhum. Então, essa cura, ela tanto pode ser do lado do Feng Shui, dos conhecimentos, como da radiestesia. E funciona muito bem. Então, às vezes, eu opto para radiestesia, através dos gráficos, tudo, porque o efeito ele é muito mais rápido do que uma outra cura com Feng Shui. Mas os dois tem a opção da harmonização, né? Então, a É, única coisa é a agilidade, né? A facilidade. exatamente. Pegando esse gancho da agilidade, sim, quando a gente faz radiestesia ou Feng Shui dentro do ambiente, a gente ainda fica acompanhando durante uns 90 dias, porque não é de uma hora para outra que isso vai modificar. Então, Modificar. eu preciso acompanhar. Os gráficos, eles ajudam a acelerar, né? Por quê? A radiestesia, ela também vem da China, né? Assim, não é que ela vem da China, mas, assim, são os mais... É o que se tem mapeado mais distante, é lá 2000 anos antes de Cristo, na China. Ela nasceu para achar água, né? Que tem um instrumento que a gente usa, chama forquilha, mas antigamente ele era feito. Você pegava um galinho que tem forma de Y, igual aquele ossinho que tem assim no meio do peito da galinha, e para achar água em poço, para furar. Ó, não tinha, né, os instrumentos que a gente tem hoje para achar veio subterrâneo, eles usavam isso. E olha, dá certo, viu? Dá muito certo, dá mais, às vezes dá mais certo. Eu já tive relatos de pessoas que assim, chamou o pessoal de sonda, o pessoal de sonda não sabia onde furar, chamou o radiestesista falou, tá aqui, fura tantos metros. Mas são pessoas especializadas em furar poço. Por quê? O que que acontece? A Terra, ela tem o polo sul e o polo norte. Isso causa ondas eletromagnéticas, né? A gente só está meio que parado no lugar, orbitando no Sol por causa disso, porque a gente consegue ter essas ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas do polo positivo e polo negativo, que é sempre assim que a energia circula, né? Você só consegue ligar o seu aparelho na tomada porque a energia circula assim. Você tem um polo positivo e um negativo, que é a mesma coisa do planeta Terra. Ela cria essas malhas, e essas malhas podem ser, são invisíveis, de ondas eletromagnéticas, e elas emitem coisas. Então, quando você junta o Feng Shui e a radiestesia, o Feng Shui é uma técnica milenar que vem da observação. E a radiestesia também é uma técnica milenar. Mas o que eles fizeram foi pegar um instrumento para amplificar essa medida e falar: aqui tem um ponto positivo, aqui tem um ponto negativo, aqui tem um ponto patogênico e aqui não tem um ponto patogênico. Então, quando você une essas duas técnicas, né?
de observação, pronto, você tem, tipo, uma arma de cura na mão, eu diria, né? Você tem Exatamente. um poder ali de modificar. E eu queria saber, assim, né, do seu lado, e o cachorro late, está tudo certo. É exatamente isso agora. Essa interação ser humano-ambiente, ambiente-ser humano, assim, o que que um pode interagir no outro, como que um prejudica o outro. A Ou, gente, né, ajuda o outro. a gente tem que encarar um ambiente, uma casa, é, uma sala, como se fosse um organismo, tá? Então, tudo tem energia e nós temos a nossa energia. Os nossos pensamentos são energia, né? As nossas emoções são energia. Então, você pode ter memórias no ambiente. Ah, eu comprei um imóvel e tinha memórias lá de pessoas que utilizaram esse ambiente, ou o próprio terreno tem memórias. Uhum, Você deixa um ambiente, você não dá muita atenção para o ambiente, você fica um pouco mais desleixado com o cuidar de um lugar, né? Então, tudo isso influencia os nossos pensamentos, né? Então, a gente está pensando sempre, o pensamento, se você ficar pensando a mesma coisa repetidamente, ele vira uma forma. E essa forma uhum. fica no ambiente. Então, essa forma, ela se materializa. Lembra aqueles filminhos lá que o pessoal fica com a nuvenzinha preta, tá andando e a nuvenzinha preta vem junto? Essa Sim. nuvenzinha preta fica em cima do imóvel, do local, né? Uhum. Então, isso é insalubre. Por quê? Porque às vezes a pessoa não está se dando conta que ela está proporcionando isso no ambiente. O ambiente não tem, ele só vai acolher. Ele não tem como liberar isso, né? Porque o ambiente é uma parte material, então ele só vai acolher isso daí. E aí o que que acontece? A pessoa começa a passar mal, a pessoa às vezes fica doente. Então eu tenho casos de clientes que precisaram mudar porque o ambiente lá, o que que era? Que tem a ver também com a parte da geobiologia, né? Uhum. É, tem às vezes fendas na área do terreno. O que que ela descobriu? Que tinha um matadouro que foi fazenda e ela morou, o quarto dela foi bem no matadouro, ou então às vezes é um poço que foi fechado, ou até tem muitas áreas que às vezes que tem a região de Santo Amaro, Interlagos, tem aquelas que era meio pântano, lá, lugares mais Sei. pantanosos, mais com água, né? Então tem tudo Que isso. foram Lugares aterrados. que foram aterrados, Uhum. lixão que foi aterrado, e às Exatamente. vezes uma área, então vamos supor, uma área que foi um hospital, ou que foi um cemitério, ou que foi um presídio, você aterrar e fazer uma construção de uma moradia, ou até um centro empresarial, pode dar Uhum. problema. Pode, Né? pode dar problema. Eu soube de um E caso que era um manicômio e eles colocaram um prédio comercial para vender automóveis, ter escritório, não dava certo. Então, muita é, coisa acontece. é assim, daria certo se você fizesse uma limpeza física ali naquele lugar, ao invés de aterrar. Depois, se você fizesse essa limpeza energética, através do Feng Shui, Exatamente. radiestesia, existem até técnicas assim mais avançadas que eles chamam de acupuntura com fios de Isso. cobre grandes para você ajudar a dissipar essa energia. E também tem outra que chama litopuntura, que são pedras e pedregulhos para absorver essa energia para depois você acabar jogando, mas eles não fazem isso, esses desvios. E fora isso, tem coisas naturais, assim. Existem água em veio subterrâneo, existe água em veio subterrâneo. Sim, isso vai causar um problema se
tiver uma fenda na crosta terrestre. O que acontece geralmente quando você sobe o prédio? Você tem que abrir, você tem que aterrar, tipo, vigas metálicas ou concreto para você conseguir subir um prédio de 30, 40, 50 andares. E aí, mas só que você cria uma fenda. E aí você colocar uma pessoa para dormir em cima dessa fenda, assim, ela não vai ter um sono tranquilo. Eu vou dar um exemplo muito prático que aconteceu outro dia. Outro dia, a Enel trocou o poste aqui da rua e falou: vai faltar luz do meio-dia até às 5 da tarde. Falei, tudo bem, o que que faremos? Trabalharemos? Não, a gente vai ler, a gente vai fazer alguma coisa. Como desligou todos os Wi-Fi, toda a energia do quarteirão e do prédio, você não tem noção, meu sono foi tranquilíssimo. Eu dormi, assim, de não sair da posição durante 3 horas. Por quê? Porque não tinha nada externo afetando o meu sono, né? Não tinha nada, nenhuma coisa externa afetando o desequilíbrio dos meus neurônios para o meu cérebro desligar. E eu falei, gente, eu acho que eu não durmo assim faz um monte de tempo. E aí eu me toquei, eu falei, não tinha ninguém com Wi-Fi, não tinha ninguém com é, a energia elétrica ligada, só tinha um ambiente. E esse ambiente ele estava tranquilo, e esse ambiente tranquilo me fez dormir. Então é isso que acontece, né? Esses agentes externos conseguem desequilibrar, Exatamente. Eu principalmente os neurônios. Eu tive o contato, a primeira vez que eu tive contato com a radiestesia, eu morava num prédio, eu morava no último andar de um prédio e eles resolveram alugar a antena da Oi e colocaram em cima da minha cabeça. Pergunta se eu dormia. Eu só consegui dormir com uma placa de chumbo debaixo do travesseiro, uma placa de radiestesia, né? De Uhum, chumbo debaixo do travesseiro, porque sem isso eu não conseguia dormir, né? E aí depois, futuramente, eu acabei me mudando tudo. uhum. Então, tudo isso interfere no nosso organismo, pode trazer doenças, né? Hoje que nós estamos nesse confinamento, a maioria está trabalhando em casa, é muito importante observar isso. Então, eu moro vamos supor, moro em apartamento, desliga o Wi-Fi para dormir. Tudo bem, se os outros não tiverem, mas pelo menos o seu está desligado, né? É, Então, e fazer algumas modificações, né, de hábitos uhum. para que você possa desliga celular, não dorme com televisão ligada, essas coisas tudo também interferem, né, no nosso sono, no nosso descanso e até uma luz acesa interfere, né? Então a gente Exatamente. tem que tomar muito cuidado com isso. Foi muito legal isso que você falou da televisão. Me diz do Feng Shui. Televisão no quarto pode, Sônia? Não. Se você deixar a televisão ligada, né? Porque geralmente você vai ter a televisão, você vai estar com todos aqueles aparelhos lá, às vezes de Wi-Fi, ou então Uhum. um monte de coisa lá. Você, vamos supor, quer dormir, adora dormir com a televisão e a televisão desliga sozinha, por exemplo, mesmo que não desligar. Aquilo está interferindo, porque ele está ligado. E outra, o vidro da televisão, ele funciona como um espelho e ele vai refletir. A gente acha que às vezes um pequeno espelho, ele reflete, ele tem um campo grande ele pega às vezes a área toda de uma sala, de um local. Então você está dormindo com uma televisão, mesmo que ela esteja desligada, aquele vidro ele vira um espelho de frente para sua cama. Muita gente não percebe, durmo bem, durmo direto, não acordo. Mas como que é a qualidade do seu sono? Você acordou bem? Você acordou descansado? Você Sim. acordou com a mente limpa, tranquila? Ou você já acordou atribulado e já na correria? Então, tem muitas coisas que elas são muito sutis, né? Da mesma Então, forma que eu falo, né? Quando você ganha um objeto, né? Na época que você ganhou o objeto, tudo bem, gostava da pessoa.
Aí você chega a brigar com a pessoa, não se fala mais, e aquele objeto tá lá. Tá lá em cima, você olha para o objeto, você não olha mais para o objeto como, nossa, que legal, eu ganhei de um amigo. Não, você olha para o objeto, lembra da briga. Então, isso também está criando energia dentro da sua casa para que ela comece a ficar insalubre, né? Você está criando onda forma, né? Exatamente. Os Que gráficos é a de forma radiestesia, pensamento, né? Que isso. eu Os expliquei, gráficos de né? radiestesia são as ondas formas, né? Só que são as ondas formas benéficas, onde você corrige o ambiente. Mas você falou da televisão, sim. É, talvez na primeira vez, no primeiro dia que você colocou a televisão, você não vai sentir, no segundo não. Mas imagina você dando essa carga eletromagnética o tempo inteiro na sua pineal, nos seus no hormônio, nos neurônios, né? E ele fazendo essa. Porque assim, quando você é jovem, você entra em homeostase, ou seja, em equilíbrio, o seu corpo entra em equilíbrio mais fácil. Ou seja, se você pega um resfriado, uma virose, etc e tal, você se recupera mais rápido. Quando você vai ficando mais velho, essa homeostase, o que acontece? Ela vai ficando mais difícil. Você demora mais tempo. Eu falo, quanto mais velho eu fico, mais um copo de vinho eu demoro mais para me recuperar, né? Uma taça de Exatamente. vinho, tipo, o que se eu podia beber uma taça de vinho e daqui a 2 horas eu estar recuperado quando 20 anos, agora com os 40, uma taça de vinho, tipo, é uma semana, um mês, sei lá. Demora um tempo, porque seu corpo demora a entrar em homeostase, porque as células estão se degenerando, estão morrendo, etc e tal. E acontece isso com o ambiente, por isso que às vezes os mais velhos têm mais insônia, não porque você está dando menos carga, mas é porque o corpo dele não entra em homeostase tão rápido, né? Então eu tenho Exatamente. casos de autismo, Parkinson, etc e tal, que eu vou na casa dessas pessoas para ajudar a equilibrar exatamente isso. E o Feng Shui também ajuda para a pessoa, pelo menos dentro de casa, ela conseguir se recuperar de todo o desgaste que ela tem. Exatamente. E tem casos, eu tenho muitos casos assim. A pessoa não tem um ano que mudou para uma casa, porque não é tão rápido que você sente, é isso que você falou. Então eu tenho casos que a pessoa mudou, passou 6 meses, um ano, aí começam os problemas. E aí elas me Uhum, procuram, né? Então, ou então já me procuram e já está tendo problema, às vezes na parte de numerologia ou alguma coisa assim. uhum, E então você percebe que no caso desse exemplo que eu falei, que a pessoa morava, que era matadouro, tinha, não sei se era poço no quarto dela tal, é uma pessoa um pouco mais sensível, mas passou 6 meses para começar a sentir dores. Aí ela já não conseguia mais andar. Ia no médico, não tinha solução, não achavam nada. Só davam uhum. remédio para dor, porque não achavam uma causa física palpável, né? Quando ela mudou, eu falei assim para ela assim, olha, então não pode mudar? Muda de quarto, dorme em outro quarto e utiliza aquele quarto. Às vezes é difícil a gente fazer Sim. coisas, mas ela teve que, quando ela percebeu que dormindo em outro quarto ela melhorava, aí ela viu que não tinha mesmo condições de ficar naquele lugar e tentou, Uhum. ainda bem que era alugado, porque se fosse comprado ia ser complicado, né? Sim, Então, é tem complicado como isso. corrigir. Tem como Escolher os corrigir. quartos dos filhos, criança que não dorme no quarto, tem alguma coisa lá, principalmente porque eles são mais sensíveis, né? Exatamente. E até o modo, né? Eu dou sempre o exemplo da minha filha. Então, essa parte de observação tudo começou antes de eu fazer curso de Feng Shui, de radiestesia. Uhum. Quando eu me mudei, a bancada de estudo da minha filha era de frente para a janela. Quando eu me mudei, não dava e ela ficou de frente para a parede. Ela não estudava, ela pegava os livros e ia estudar de frente para uma janela, que era na sala, né? Então, a mesa da sala, e ela ficava de frente para a janela. Porque o Feng Shui explica isso, né? Que É. você tem a fênix, que você tem uma abertura, né? Uma janela
principalmente uma janela que não tem nada bloqueado, prédio, parede, nada, vai te trazer mais observação, vai te trazer mais criatividade, né? Uhum. Então, às vezes a gente precisa perceber também o que as crianças sentem, que às vezes eu tenho muitas mães que quando vêm, né, vem, mas Uhum. não vem com o problema da criança, vem para elas e aí elas falam, ah, meu filho também não dorme. Aí, às vezes, rapidamente eu falo, desenha o quarto do seu filho, Seu filho. desenha os móveis. Então, tem móvel em local errado, às vezes tá dormindo com a cama na parede dos canos do banheiro, às vezes tem suíte, então tem N coisas. Tem. Teve um caso bem interessante de um apartamento, depois que eu fiz o Feng Shui e tal, ela falou assim, Sônia, porque você começa a harmonizar, né? Primeiro, o que acontece? Uhum. As pessoas, quando a gente faz o Feng Shui, ou você, a radiestesia, ou ambos, quando a gente faz ambos, Uhum. precisa ser tudo rápido, né? Então, muita coisa melhora, acalma, mas começa depois a aparecer as coisas que estavam escondidas. Então, o que que Isso. acontece? Você harmoniza uma parte, quando você harmonizou, alguma coisa que estava escondida começa a aparecer. Então, o que apareceu? Num canto da sala morria mosquitinho. Os mosquitinhos ficavam naquele canto e morriam. E no Uhum. canto oposto, uma planta que não estava morrendo. Então, Uhum. ele estava na transversal. Então, tinha um duto na transversal, no prédio, Exatamente. que estava dando esse problema. E aí também a gente faz o que eu optei, né? Que achei que é Uhum. o mais rápido e mais prático, foram as placas de radiestesia. De radiestesia. Então as pessoas acham que tudo é uma pílula em 5 minutos dá Não. resultado. Não é assim, porque a gente vai descobrindo outras coisas. Você vai movimentando, vai descobrindo outras É. coisas. Já já a gente mostra o Baguá e dá umas dicas pro pessoal qual é o melhor lugar para montar o home office agora, né? E que lugar a gente vai fazer. Mas pegando esse gancho que você deixou aqui de não é uma pílula rápida, né? E esse caso, né, das plantas que você falou, dos mosquitos, aí eu opto por um gráfico de radiestesia e não só o Feng Shui, é falar exatamente isso, observar. Observa onde o animal fica. Né? Gatos gostam de lugares com energia baixa, que não é bom para os humanos, mas cachorros gostam de energia com lugar alto. Onde ele gosta de ficar enroscadinho ali, é um bom lugar para plantas que morrem. Ah, não, eu não consigo cuidar das plantas. Não, tem plantas que gostam de energias baixas, tem plantas que gostam, tipo flores, gostam de energia alta. Então, assim, Exatamente. o pessoal fala assim: ah, as minhas orquídeas só consigo dar flores a cada 2 anos. As minhas orquídeas, elas dão flores a cada 2 vezes por ano, né? Ela não é a cada 2 anos, 2 vezes por ano. Então, o que que acontece? Ela está no lugar certo, ela está no lugar que ela gosta, onde tem a energia que ela gosta, aquele ambiente é um ambiente bom para ela. Então, morre muito animal, mosquitinho aqui e aqui. Então, assim, observa isso, que tem algumas coisas que, que interferem demais, né? E interferem no sentido de na minha disposição para trabalhar, né? O trocar de lugar, vamos trocar de lugar. Vamos trocar a minha cama de lugar. E às vezes isso acontece, né? É A necessário. melhora da pessoa. Isso. É, é muito. Hoje, por exemplo, né? Esses dias, eu tive uma cliente que eu já tinha feito Feng Shui e ela. Porque a gente faz um acompanhamento, né? A gente não faz, Uhum, ó, o Feng Shui, larga e acabou, né? Mesmo na pandemia, a gente está sim. fazendo acompanhamento. E ela começou a aparecer muita aranha na sacada. Muita aranha. Aí, é um apartamento, um prédio. Então, o que que foi detectado? Problema do vizinho de cima, né?
Porque ela falou Uhum. assim, então, o que que aconteceu? Ela foi muito, a gente começa a observar mais. Por quê? O Feng Shui, ele te proporciona um bem-estar tão legal, né? A radiestesia também, você coloca gráficos, mesmo que não... você pode fazer só radiestesia, ou pode fazer Feng Shui, ou pode fazer os dois, você vai sentir uma melhora. E aí você começa a observar, tem alguma coisa errada. Até agora estava tudo bem, o que está errado? Uhum. Então não quer dizer que a radiestesia ou as técnicas não funcionaram. Não, elas funcionaram, porque está começando a observar uma coisa que não tá, que estava muito escondida. Então, o Sim. que detectou? O vizinho de cima, energias que estavam entrando no apartamento. É, Então, que você tem através que bloquear, né? de Às tem que vezes você tem que bloquear. bloquear o vizinho, não só nas redes sociais, mas você tem que bloquear os vizinhos, as energias dele. Aí você falando, realmente, por que que eu trabalho, né, durante 100 dias no apartamento, no ambiente, depois de um ano eu tenho que refazer? Porque essas coisas que estão escondidas no meio das coisas maiores, elas vão aparecendo depois, quando a Exa- energia vai se estabilizando. Exatamente. Então, assim, aí a gente reconserta ali, porque aquelas coisas que não são muito graves, mas elas estão escondidas, tipo o apartamento do vizinho, que nem você falou, que a energia estava vindo de lá, né? Eu já peguei assim, tá vindo, minha parede está estufada. É cano? É isso? É o pêndulo, ele me responde sim ou não, tá? Qual é essa energia que está vindo? Não sei, não sei. Eu falei, então deixa eu fazer a primeira camada. Aí depois de 100 dias eu descobri. Era o chão do apartamento do vizinho que não estava rejuntado direito e que estava vindo para o apartamento de baixo. Mas de começo, assim, não tinha essa resposta, porque tinha tanta coisa acontecendo que podia ser qualquer coisa, né? Exatamente. O primeiro diagnóstico não é assim. Às vezes você atira naquilo que você não viu. Então você começa a acertar as coisas que estão mais assim, mais próximas, né, da Uhum. nossa visão, e aí vai aparecendo as outras coisas, né? Então é É. importante. E assim, e memória, para você tirar de memória de parede é que nem cebola, é por camadas. Às vezes, assim, você tem um apartamento, ou um apartamento pode ser novo, mas a casa que estava implantada ali já era muito antiga. Para você descobrir o que está fazendo mal ali, você tem que tirar o grosso primeiro, é que nem faxina, você tira o grosso primeiro e depois você vai descobrir, às vezes, que, sei lá, o dono do terreno enterrava os cachorros dele lá. Já aconteceu isso, tá, gente? Então, é por isso que eu tô falando. Aí você fala, bom, então vamos tentar bloquear isso que está acontecendo. Ou que tinha um veio d'água muito, muito, muito subterrâneo que tinha tanta coisa, tinha tanta informação acontecendo que isso só foi aparecer daqui a 100 dias, né? No Eu tive ambiente. Tive casos de cheiro de esgoto no apartamento, que também era o apartamento tinha tipo assim, três banheiros próximos, só um que estava dando cheiro. Também era problema de vizinho. Então, é, a gente tem coisas que a gente não vai conseguir detectar assim logo, né? Uhum, Mas, e outra, a gente tem que perceber que não é só a observação das coisas ao redor, né, no nosso ambiente, mas é o como uhum, a gente está se sentindo lá dentro. Porque às vezes por exemplo, vamos voltar agora à pandemia. Ah, você está trabalhando, né, dentro de casa. Como que você está? Você está disperso? Você está trabalhando bem? Porque agora já deu um tempo, né, de uhum. adaptação. Mas essa adaptação, você ainda não está se sentindo bem ainda na mesa que você está trabalhando, né? Então, isso também é importante. Aonde que eu não estou me sentindo bem, estou dispersa, não estou mais agitada, né? Deixa eu ver, como que está a posição? Eu estou trabalhando aonde? Se você Uhum. estiver trabalhando num quarto, por exemplo, que você dorme, você não vai ficar bem mesmo. Porque o quarto deveria ter só exatamente ser o lugar só para a gente dormir,
né? E muita gente coloca coisas que não devem. Bom, a televisão, às vezes fica no computador. Já vi casas que tinham um arsenal de eletroeletrônicos, tudo dentro do quarto. Eu falei assim, como que Uhum. essa pessoa dorme? Mesmo assim, mesmo que não tenha eletroeletrônico, o que que você coloca dentro do seu quarto de dormir? Documentos antigos, coisas que te trouxeram, sei lá, às vezes exames antigos de uma doença que você já se curou, mas que foi muito traumática naquela época. Então, tem várias coisas que você pode ter É no quarto. tudo tem lugar. Tudo tem lugar. E você vai trabalhar no quarto. E aí? Você vai trabalhar no quarto e vai descansar como? Né? Eu, Sim. quando eu optei para mudar para uma casa, eu, assim, observei bastante, porque eu queria ter o meu consultório junto com a minha casa, né? Graças a Deus eu consegui de um jeito, ficar de uma forma que a sala ela fica totalmente separada da minha casa. Então, quando eu Uhum. saio, eu me desligo. Eu tiro tiro o uniforme e entro para minha casa, né? Uhum. Hoje você está num apartamento, às vezes muito pequeno. Como que você vai fazer isso? Então, evita trabalhar pelo menos no quarto. Se é o seu lugar de descanso no quarto, evita trabalhar lá dentro. Trabalha na sala, trabalha, às vezes tem algum quarto a mais sei lá, um Uhum. closet. Adapta alguma coisa, mas não faça o seu É. trabalho As dentro do ondas, quarto. as ondas vibratórias cerebrais, quando você está trabalhando, é diferente das ondas vibratórias cerebrais quando você está dormindo. Então, Dormindo. assim, você deixar isso no mesmo ambiente, em pequeno, né, em curto prazo, isso não vai ser uma coisa. Por exemplo, eu chegava do trabalho, colocar o meu escritório dentro do meu quarto e aí eu simplesmente só respondia um e-mail e fechava. Tudo bem, mas hoje em dia não. Hoje em dia você está o tempo inteiro. Você trabalha 6, 8, 10 horas no mesmo lugar, né? Então não dá. Isso atinge mesmo. Então, E quarto de mesmo dormir é quarto de dormir, as quarto ondas de de. pensamento, né? Que lembra da nuvenzinha que a gente falou lá no início? Você Uhum, fica pensando a mesma coisa repetidamente, aquilo cria uma forma. Se você está sim. no seu ambiente de trabalho, dentro do seu quarto, né? Você está trabalhando hoje na pandemia, dentro do seu quarto, quem que está? Não é só você que está lá dentro do seu quarto, tem a energia de todo mundo que está aparecendo Uhum, no seu computador, as reuniões que você está tendo, tudo, é. os estresse, tudo está É. entrando Você dentro do ficou seu quarto. chateada com o cliente, às vezes você ficou chateada com o colaborador, alguma coisa ali está acontecendo e aquilo lá fica ruminando ali o tempo inteiro, Exatamente. né? Então, essa separação. Mostra o Baguá pra gente e mostra umas áreas boas para você montar. Primeiro, assim, o Baguá simplesmente é Dá para ver aqui? esse. Só que acho que fica invertido os nomes, né? Isso, tá invertido os nomes. De 9 lados, cada lado você aplica em cima da planta da casa, certo? Não, são 8 lados, o São 8 nono é lados. aqui, né? É um octógono. Exatamente. Foi mal. É o Então você octógono. pode dividir esse octógono, você pode dividir uma área inteira, como se fosse como um apartamento, uma casa, um imóvel, como você pode dividir um quarto só. De repente você quer Uhum, fazer um feng shui só num quarto. sim. Então, esse baguá você acha na internet. É lógico que não é uma coisa assim. A gente tem cálculos para fazer direitinho, cálculos matemáticos mesmo para fazer toda essa separação. Mas você Uhum, pode ter mais ou menos a ideia, né? É, a área do trabalho sempre você tem que colocar ela na parede da porta da entrada, que seja a porta da entrada de quarto, porta de entrada da casa. Se mora na casa, não no portão de entrada de garagem, não. É a porta de entrada que você vai entrar dentro da sua da casa, casa. né? E aí você pode dividir nas áreas, que essas áreas são as áreas da vida, né?
Uhum. Eu optei a fazer o Feng Shui pelo Baguá porque eu acho muito prático. Tem a outra opção que é o Feng Shui pela bússola. Eu Tá. já não me, assim, não me adaptei com a bússola. Então, Uhum. eu não. Tem o vasto também, que é o Feng Shui indiano. Também Indiano. não me adaptei, porque ele tem também as áreas que mexem com os pontos cardeais, né? Uhum. Então eu prefiro assim, ele é muito básico, sou muito mais, é muito mais prático, né? Então você Uhum. coloca o baguá, então você vai usar ele, né, deitado, ou então se você tiver uma planta, você coloca ele deitado na planta, na porta da entrada do seu apartamento ou da sua casa. E mais ou menos você vai entender cada área que você Uhum. pode, você está podendo Você pode ativar, ativar né? Então, as melhores áreas, assim, as depois se melhores alguém tiver áreas uma são, dúvida, é, as melhores áreas para o trabalho, para você colocar a sua mesa de trabalho hoje. tá. As melhores áreas de trabalho seria mais próximo aqui, né? A área do Você, trabalho, que é a porta de é, entrada da porta de casa. entrada. Porque hoje em dia, a maioria dos imóveis, o que que acontece? Nos fundos sempre tem o quê? Os quartos, Uhum. né? Mas o, geralmente são os quartos, prosperidade, sucesso e relacionamento, tá ligado Uhum. a quarto, ou então, hoje em dia, é muito banheiro, que é a coisa mais errada é ter banheiro numa dessas áreas aqui, mas tudo bem. Uhum. Mas essas áreas aqui, olha, você tem a área de trabalho que está aqui, você tem a área. Você está vendo assim, mas o que que É ao acontece? contrário. O trabalho, ele está no centro, né? Na entrada, né? Mesmo que não seja na porta, no Uhum. centro da parede da entrada. Do seu lado direito, tem a área de criatividade e de Uhum. amigos. Essas áreas também são boas para trabalhar, tá? Uhum. Então, você tem a área da criatividade, que está aqui em cima, nesse pedaço aqui, que seria, imagine do lado direito da sua casa, do seu apartamento, tá? Que aqui a gente É, está vendo ao em espelho, contrário, né? é. O Instagram, ele Como se inverte fosse mesmo. assim, mas assim não vai dar para eu Não virar, vai dar. porque não É ao dá. contrário mesmo. Então é assim, se você entrou na porta de entrada, tudo que fica para o lado direito, assim, não no fundo da casa, mas até o meio da Até o casa, meio da casa é o mais aconselhável para se trabalhar. Da sim, entrada, às vezes a pessoa tem a sala já na entrada, né? Então, é aqui na verdade. entrada, nessa parte, às vezes tem a mesa de jantar nessa região. É interessante trabalhar aqui, É. trabalhar nessas duas áreas do lado, sempre do lado direito. É legal para quem quiser aprimorar, porque a gente está falando de uma coisa assim, simples. Ah, entrou lado direito, só para dar uma dica aqui mesmo. Mas assim, eu vou te falar, a casa dos meus pais é uma casa de móvel recortado. Para enfiar esse baguá é super difícil, assim, precisa ter uma pessoa que saiba mesmo para onde colocar. E além de tudo, a casa dos meus pais, a área da saúde, falando um pouco da área da saúde, que é a área central, fica o banheiro, assim. Então, aqui é terrível, assim, porque enquanto um tá saudável, o outro tá doente, enquanto o outro tá doente, um tá saudável, e assim, fica esse sobe e desce. Então, fazer isso também ajuda nessas coisas dentro de casa. Eu sei E porque toda hora eu tô ali consertando, vendo, porque assim, fica no pior lugar. O banheiro aqui em casa fica no pior lugar. a gente Ó, tem. Tem alguém perguntando, né? Pati Pimenta Doce falando, meu lado direito de quem está entrando pela porta principal fica a parede que junta a cozinha já. É bom, é um bom lugar para trabalhar. É, A cozinha é um bom lugar pode para trabalhar. trabalhar. Pode trabalhar sim. O mais complicado é você trabalhar na área dos quartos, apesar que são áreas nobres de sucesso, relacionamento, prosperidade, mas é a área também, é a área nobre do descanso do guerreiro, né? Então o guerreiro ele tem que estar lá no descanso,
na paz total, na harmonia total. Então, Exatamente. por isso que ele está do lado oposto, né? O sucesso, a prosperidade, estão do lado oposto da área de trabalho, criatividade, que são áreas mais mentais, né? Então, Uhum, seria o mais apropriado. Não importa que a cozinha esteja, né? Agora, o duro é se o quarto estiver nessas áreas, né? Se uhum. o quarto estiver nessas áreas, você opta para ir para o É. lado oposto e trabalhar em áreas que não sejam quarto, para você ter realmente o descanso, né? É por isso que eu falo, assim, eu gosto da radiestesia por isso, porque às vezes não é tão óbvio, assim, né? Tipo, os chineses escreveram manual através da observação. Então, vai muito bem. Mas aí, o que que eu faço? Eu pego o pêndulo na radiestesia e falo, será que isso é verdade? Será que eu posso, onde ele colocou a área do trabalho, eu posso deixar ali? Se falou não, não é a área do trabalho ali. Ah, falou sim, né? Tem casos de apartamentos ou casas que tem 2, 3, 4 quartos e você tirar um desses quartos para colocar o escritório não é tão ruim, né? Eu vou falar aqui, eu tenho o escritório no quarto anexo à lavanderia, né? Então, Também. assim, então já, né, deu aquela ajudada, que fica ali a área da. Deixa eu pensar, da criatividade. Não, da criatividade não, da família, a prosperidade, fica ali um pouco, mas é uma área reservada para isso, né? Não É, é para mas, ser o descanso, né? Então, é não, evitar trabalhar no quarto. Evitou trabalhar no quarto, acho que é a melhor solução, é a né? melhor solução. E ter um lugar realmente para trabalhar. Eu vi que o pessoal tá aí. Quem tiver perguntas, eu nem falei, pode mandar também. E aí é assim que a gente se complementa, né, Sônia? Uma vem com a radiestesia, outra vem com o Feng Shui, mas a gente consegue se complementar. Como você viu, tem coisas que são da natureza mesmo, do local, do ambiente onde está implantada essa. Que não adianta, você vai ter que corrigir de alguma maneira, e tem certas coisas que são as coisas que você coloca, né? Os móveis, a televisão, onde que você implementa. Essa parte é Vou dar mais outra fácil, dica, vou né? dar outra diquinha aqui, assim. Recentemente a gente vai mudar para um lugar. Antes de comprar o apartamento, a gente com a radiestesia e com o Feng Shui a gente viu. Eu acho que não vai ser este número. Vai ser o outro número, tipo, porque tinha quatro, né? Um, final dois, final três, final quatro. Através do pêndulo, através da implementação do baguá dentro da planta e através também do saber para onde estava, né? Que no caso do apartamento é face nordeste, gente, face nordeste é a face com melhor energia. Falei, não, então vamos no final 4. Vamos colocar aqui, que é o que É vai me dar recortar, menos problema. tem muito recorte na planta. Não, não. O apartamento é quase quadrado, assim. Ótimo. Porque ultimamente os apartamentos, assim, tipo, o elevador fica na área da saúde, porque eles colocam um elevador Exatamente. de social central, né? É. Mas Isso isso é um daí, papo olha, que eu brigo é, com os arquitetos o tempo inteiro, né? eu fui Pode falar. o rapaz, acho que ele era construtor e ele estava morando num prédio que ele, né? Aham. E o prédio foi chamado exatamente por isso. Desde que eles começaram a morar lá, ele começou a ficar doente, filho ficou com problema psíquico. O que que aconteceu? O que que acontecia? Tinha um elevador no centro do apartamento. Então tem o elevador está no centro e em volta tem todo o O apartamento. apartamento. Então é complicado, né? Onde passa, tipo, todo mundo do prédio com suas coisas ali. Então, assim, é A uma China área e o que tem que. Japão, eles têm na faculdade de engenharia e como chama o outro, Arquitetura. arquitetura, já tem a matéria de Feng Shui para evitar essas coisas. Alguns arquitetos aqui já fazem alguma coisa, ou às vezes estão em parceria com consultores de Feng Shui, mas não é todo mundo que.
que é, não? É, às vezes eu vou assim nas casas e a cama está num lugar que ela não poderia estar, mas assim, de jeito nenhum. Não só por causa do Feng Shui, mas porque ela está num, sei lá, num lugar onde geopatogenicamente aquilo lá não podia estar ali, né? Foi um cuidado que eu tomei na minha casa quando a arquiteta fez a planta também lá. Eu falei, vamos colocar o espelho 4. Eu falei, não, eita, não, vamos mudar o espelho do lugar aqui. E a minha briga com os arquitetos, que não é nenhuma briga assim, mas assim, o que eu atento a alertá-los é justamente isso. Tem certas coisas que não dá para ser feito, né? Tem certas coisas que a gente consegue corrigir, sim, mas tem certas coisas que não dá para ser feito, porque pode prejudicar a circulação do Qi, né? Que é isso que o Feng Shui fala, etc. e É. tal. Eu já tive olhos feios para mim, né, de arquitetos, porque eles já É. estavam tudo desenhado, tudo planejado, e a cliente falou: vem ver se está certo. Eu falei: não, não está certo, vai ter que mudar isso, vai ter que mudar aquilo. Eu olhei, Uhum. né, me olharam com cara feia, mas a cliente optou pelo Feng Shui, então eles tiveram que mudar. É mais fácil planejar junto, né? Que nem eu fiz. Eu planejei junto. Eu A falo, isso parceria sim, isso acho que é a melhor. melhor coisa. É a melhor coisa. Ou próprio estudar em curso. Tem uma pergunta aqui da Márcia Reis, ela está falando assim: se tem alguma dica para amenizar um banheiro na área do sucesso e da prosperidade. Dona Márcia, sucesso e E prosperidade com banheiro, que delícia. o sucesso é um elemento fogo. E o fogo, a água apaga, né? Então, se você puder ter alguma coisa do elemento, deixa eu ver aqui, o elemento madeira para alimentar. Então, a madeira alimenta o fogo. Então, na área da prosperidade, o que você puder pôr madeira, objetos de madeira, sei lá, quadros com moldura, Uhum, objetos mesmo moldados na madeira, é interessante, né? Então, por uhum. exemplo, falou na área do sucesso. É isso, na área do sucesso e Sucesso e prosperidade. prosperidade. Prosperidade é madeira. E então, o que que você pode pôr na madeira aqui para que tudo é um ciclo, né? A gente também tem que olhar o ciclo criativo dos cinco Sim, elementos na medicina, né? Então, a madeira você pode utilizar o elemento. Ai, deixa eu ver. A madeira na água não tem problema. Você vai ter problema na prosperidade, madeira no você não vai fogo. ter você não vai ter problema na área da prosperidade com a água. Você vai ter o problema da Uhum, prosperidade do sucesso, o fogo com a água, tá? uhum. Então a área da prosperidade, tudo bem, a água é bem-vinda, tá? Agora no sucesso é complicado. Então, É. o que você puder pôr nesse banheiro, colocar cores, alguma coisa, cores quentes, então, até uma vela, você pode pôr objetos triangulares. Vocês já viram pirâmides assim, vela de pirâmide, né, em formato de pirâmide? É legal. Alguma coisa, ou algum objeto triangular, que tapete, que é elemento É fogo no também. fogo. Então, tudo Uhum. que você que tem para esquentar na área do sucesso, né, que é elemento fogo, então, cores quentes, vermelho, laranja, objetos na forma de triângulo, porque o triângulo ele está representando o elemento fogo, né, que é a chama do fogo. É, objetos em madeira vai auxiliar essa quebra aí da água É. no sucesso. Eu dou uma dica muito legal, assim, para as pessoas que me procuram, que é carvão vegetal. Sabe carvão de churrasco? Carvão de Ah, churrasco é a madeira queimada. Ela é um ótimo absorvedor de umidade. Só que você tem que trocá-lo de 60 em 60 dias, de 2 em 2 meses, você tem que trocá-lo. Então, assim, pega um potinho de madeira, falta 30 segundinhos, mas pega um potinho de madeira, coloca bastante carvão vegetal e deixa no seu banheiro.
Porque aí ali você vai estar ativando, você vai estar chupando a umidade com a madeira e, não, e vai estar deixando o sucesso ali. Gente, eu vou agradecer super a Sônia, porque, né, nosso horário, o Instagram vai cortar a gente, Sônia.